Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria e viva Cristo Rei. Muito bem, no vídeo de hoje eu vou falar de um por um os mandamentos da lei de Deus e os pecados contra os mandamentos da lei de Deus, né? Então isso é uma boa preparação, acredito, para a gente fazer uma boa confissão antes da Páscoa. Então veja o vídeo até o final. Provavelmente esse vídeo vai ser longo, mas eu acredito que vai valer a pena. Eu vou começar aqui pelo primeiro mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas, né? Que eu sou o Senhor teu Deus. Então, cumprir a vontade de Deus, colocar Deus em primeiro lugar, confiar em Deus. Então, os pecados contra o primeiro mandamento. Agora vamos refletir. Para a gente se preparar para uma boa confissão. Importante, gente. Eu creio fielmente em tudo que Deus revelou ou duvidei de alguma doutrina da Igreja Católica. Eu duvidei dos mandamentos de Deus. Eu li, ou assinei, ou publiquei, ou propaguei, emprestei livros, folhetos, revistas ou jornais contrários, hostis a Deus e à Igreja Católica. Dei ouvidos a conversas ou discursos ímpios ou heréticos. Assisti à sessão espírito ou culto protestante ou religiões não cristãs. Abandonei a Igreja Católica para seguir religiões, seitas falsas. Tenho confiança em Deus e na divina graça. Consultei espíritas ou cartomantes, videntes, né? Tive superstição. Desesperei ou fui presunçoso de esperar a salvação sem deixar o pecado. Cometi pecados ao intuito de confessá-lo mais tarde ou tive preguiça de fazer a confissão. Amei a Deus e cumpri a sua vontade. Deixei de rezar todos os dias. Falei mal de Deus. Falei mal de Maria Santíssima. Falei mal dos santos católicos. Falei mal da igreja. Falei mal do clero e do Papa. Rezei sem devoção, com distrações. Agora, o segundo mandamento da lei de Deus é não invocar o santo nome de Deus em vão. Agora, os pecados contra o segundo mandamento. Profanei o Santíssimo Sacramento, pessoas, lugares, coisas consagradas a Deus, né? Ataquei verbalmente ou fisicamente algum padre, algumas irmãs. Blasfemei contra Deus. Jurei o seu santo nome sem necessidade. Isso daí é um pecado que muitas pessoas fazem, né? Eu juro por Deus. Gente, não faça isso, tá? Não jure, não jure. Não faça nenhum juramento. Pronunciei levemente o nome de Deus ou falso. Sabe aquele costume que muitas pessoas têm? E, aliás, eu tinha esse costume, eu quero acabar com esse costume. Não estou mais falando isso como, meu Deus, esse calor, meu Deus. Não fale, isso é um pecado contra Deus, né? E a gente deve confessar isso, né, ao confessor, né? Então, e outro pecado é deixar de cumprir uma promessa, né? E agora o terceiro mandamento da lei de Deus: guardar os domingos e festas de guarda. Quando no Velho Testamento se diz guardar o dia de sábado, é porque no Velho Testamento está constando aqui as leis judaicas, né? Depois de Jesus, nós guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição de Nosso Senhor. Então, no domingo devemos ir à Santa Missa, né? Então, aqui os pecados contra o terceiro mandamento. Deixei de ir à missa no domingo por preguiça. Deixei de ouvir a missa inteira. Cheguei atrasado na missa, né? Por exemplo,
deixei de ouvir a missa inteira nos domingos e dias de guarda por minha própria culpa. Perdi uma parte principal, ofertório, elevação, comunhão. Profanei a igreja com conversas desnecessárias, né? Ou usei o celular durante a missa para mandar mensagem às pessoas, né? Durante a missa. Tive olhares indiscretos durante a missa. Namoros. Tem até casais que namoram dentro da igreja, gente. Isso é total falta de respeito, né? Outros pecados aqui. Trajes indecentes na missa, né? Trabalhei ou mandei trabalhar no domingo ou dias de guarda. Aliás, no domingo a gente não deve fazer nem compras online, né? Devemos respeitar o domingo, que é o dia do Senhor. Ok, quarto mandamento da lei de Deus: honrar pai e mãe, né? Então, os pecados contra o quarto mandamento são, com relação aos filhos, nós desrespeitei os pais, falando-os asperamente ou respondendo mal, murmurei contra eles, desobedeci, ou obedeci de má vontade, descuidei dos pais na velhice, na pobreza ou na doença, deixei de dar algum sustento, comida ou remédio quando eu podia. Não chamei o padre para dar os últimos sacramentos quando eles estavam muito doentes ou no leito da morte. Abandonei os pais quando eles mais precisavam de mim. Desejei-lhes mal. Deixei de rezar pelos pais. Humilhei os pais. Né? Tudo isso a gente deve refletir. Não é? Agora, com relação dos pais para os filhos. Demorei por meses ou até anos o batismo dos meus filhos. Demorei a levar os filhos para a catequese da primeira comunhão. Descuidei da educação física e intelectual dos filhos, principalmente na educação religiosa dos filhos. Não os mandei à missa aos domingos e dias de guarda. Não levei eles ao catecismo, como eu falei agora. Cuidei de suas boas leituras. Reprimi os filhos quando se portam mal, né? Dei-lhe mau exemplo. Deixei de corrigir. Castiguei-os, não por caridade, mas tomado pela ira. Agora, o quinto mandamento. Não matar, né? Pecados contra o quinto mandamento. Matei alguém? Desejei eutanásia a si mesmo ou para alguém? Quis morrer? Odiei o próximo? Desejei o mal para alguém? Procurei vingar-me? Não tive caridade com os pobres, doentes, necessitados e os idosos? Prejudiquei minha saúde por excesso de comida e bebida, sobretudo bebidas alcoólicas. Usei drogas. Tentei contra a minha própria vida ou contra a vida do próximo. Ou alimentei esses pensamentos. Abortei ou incentivei o aborto a alguém. Votei em alguém que apoie o aborto ou eutanásia. Tive esses pensamentos. Evitei filhos, que é o pecado contra o Deus, o Criador da vida. Usei, entreguei ou recomendei a pílula do dia seguinte a alguém. Seduzi pessoas ao pecado, ajudando essas pessoas a ir ao inferno, né? Que é a morte espiritual da pessoa. Dei escândalo. Roguei praga a alguém. Maltratei animais também. Então, tudo isso a gente deve refletir. Então, é melhor a gente escrever no papel, gente, todos os pecados quando a gente vai para a confissão, para a gente não se esquecer de nada, tá? Porque tem pessoas que não dizem, isso é um grande pecado, não dizer todos os pecados. É importante fazer uma boa confissão e também se arrepender dos pecados, né, gente?
Isso daí é número 1. Então, o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, né? Que isso eu acho que é um pecado número 1 das pessoas, o pecado contra a castidade. Deus nos ordena nos manter puro de corpo e de alma, né? E ter namoro santo e casto, né? Agora os pecados contra o sexto e o nono mandamento. Mais adiante eu vou falar também do nono mandamento. Então, os pecados contra o sexto e nono mandamento. Consentir em pensamentos desonestos ou mal desejos. Olhei indiscretamente ou maliciamente com malícia, né, para coisas indecentes, seja na internet, né, pessoas indecentes, ver pornô, né, na internet, ou olhar para as pessoas já com outros olhares, né. Tive conversas imorais, piadas indecentes, né, ou mesmo ouvir canções, músicas indecentes, né, músicas raps que tem essas músicas, né? Então, li e olhei livros e revistas, estampas, fotografias obscenas e imorais. Pratiquei atos indecentes comigo mesmo, na masturbação, ou com outra pessoa, ou do mesmo sexo, ou de outro sexo, ou com animais, né? Tem pessoas de todo tipo, né? Que fazem terríveis pecados, né? Desse tipo. Então, falei com pudor e com modéstia, tive o cuidado de me vestir com modéstia, né? Agora, com relação aos casados, procurei satisfação carnal fora do casamento, com adultério, ou pecado solitário, que é a masturbação. Abusei do matrimônio evitando filhos. Aconselhei esses meios para esse fim, ou dei conselhos a outras pessoas, né? Olhei para as pessoas casadas também, né, com olhares indecentes. Então, são esses os pecados. Agora, o sétimo mandamento, não furtar. E os pecados contra o sétimo e décimo mandamento, que depois eu vou falar mais adiante. Ok, o sétimo mandamento, os pecados, né, contra eles. Roubei, furtei, aceitei objetos furtados, guardei-os comigo, tive vontade de roubar ou de furtar, ou de corromper, né? Não restituí ao dono um objeto achado ou emprestado, ou quebrei alguma coisa e depois não restituí, não paguei, né? Ou comprei para alguém. Quando se quebra alguma coisa, gente, a gente deve ter consciência e comprar para alguém uma coisa que a gente quebrou de alguém, né? Então, continuando. Deixei de pagar dívidas sem motivo de força maior. Por exemplo, motivo de força maior é desemprego, né? Calamidade, necessidade, consistente da vida e tudo. Então, é importante a gente pagar dívidas, né? Todo mundo nessa vida tem dívidas, gente. Todo mundo paga as contas. Então, vamos pagar as contas direitinho. Fiz dívidas que sabia que não poderia pagar, né? Tem gente que compra uma coisa, aí já sabe que o nome vai lá para como é? CPF, SPC, né? É isso que se diz. Então, tem pessoas que fazem isso. Isso é um pecado, né? Isso é furtar, né? Entendeu? Então, tem pessoas que compram com intenção de não pagar. E aí, tem pessoas que também pedem emprestado uma coisa, sabendo que não vai devolver. Seja pedir emprestado dinheiro a alguém, ou pedir emprestado alguma coisa, e não tem intenção nenhuma de devolver, ou de, né, pagar depois. Entendeu? Não paguei a um operário, ou sei lá, não paguei uma diarista, não paguei alguém que veio fazer um serviço em casa, não paguei corretamente, né? Entendeu? Tentei enganar alguém, assim. Dei prejuízo a alguém, entendeu? Desperdicei o dinheiro em jogo, ou com futilidades, coisas que não são nada importantes, né? Com vaidades e tudo, né? Falam sobre vaidade, gente.
Não tem nada a ver o assunto não, mas durante a quaresma eu deixei até de alisar meu cabelo, sabe? Antes eu alisava com a prancha, aí eu disse, não, vou deixar assim mesmo. E talvez depois da Páscoa, né, eu acho que eu vou deixar meu cabelo assim, ao natural. Ok, continuando aqui. 8º mandamento da lei de Deus. Não levantar falso testemunho. Cuidado com a língua, gente, tá? Agora tá chovendo, barulho aqui de chuva aqui. Pecados contra o 8º mandamento. Mentir. Reflita, gente. Reflita bem para se preparar para a confissão. Violei segredo. Prometi guardar segredo. Sabe quando alguém chega na nossa vida e diz, olha, mulher, olha, fulano, olha, eu vou te dizer um segredo, mas não conta para ninguém. Aí você foi lá e contou para alguém, prometeu, não vou dizer para ninguém. Não se preocupe, não vou dizer para... E você, na mesma hora, foi lá no WhatsApp e disse para alguém. Reflita bem isso, gente. Isso é um pecado mortal, hein? Isso a pessoa pode ir para o inferno por causa disso. Então, vamos ter consciência, né, disso e não fazer mais, né? Não se arrepender e ir para a confissão. Ok, continuando. Levantei falso testamento alguém, né, com malícia, né, com malícia. Tive más intenções. Abri cartas de alguém, agora as pessoas não usam mais cartas, né? Aqui, fui lá no Face de alguém só para fofocar, talvez, né? Ali. Julguei sem provas. Quando a gente julga alguém, entendeu? Quem sou eu para julgar ninguém? Mas tem que ter a prova. Fingir doença, fingir pobreza, fingir até piedade para enganar os outros, né? Tem que pensar nisso também, né? Dei ouvidos a conversas contra a vida alheia, desmoralizei alguém com a nossa língua, humilhei alguém, né? Reflita, vamos refletir. Tô falando daqui só para vocês, não, para mim também. Vamos refletir, né? E é sobre isso. 9º mandamento. Não desejar a mulher do próximo, né? Então, isso tem relação com matrimônio, né? Vamos respeitar o matrimônio dos outros. Respeitar o nosso próprio matrimônio, quem é casado, e respeitar o matrimônio dos outros. Dá importância à família, o pai de família, a mãe de família ali, entendeu? E é isso. Então, os pecados contra o 9º mandamento, que eu falei anteriormente, né? Desejei gente casada, entendeu? Ou comprometida, ou noiva, ou mesmo com o namorado. Isso com relação até com o namorado. Se alguém tem namorado, a gente não olha para alguém, entendeu? Não olhe. Entendeu? Eu considero essa pessoa comprometida, tá bem? Paquerei, provoquei com roupas ou com olhares, sabe? Pessoas casadas ou comprometidas, né? De repente você tá paquerando aí, você sabe se a pessoa é casada ou não, ou comprometida. Tenha cuidado, né, gente? É isso, porque é pecado mortal, né? 10º mandamento. Não cobiçar as coisas alheias, né? Perdão, que a língua aqui travou. Pecados contra o 10º mandamento. Tive inveja dos outros, né? O pecado terrível é ter inveja das pessoas, né? Então, é isso. O vídeo já tá ficando muito longo. Vou parando por aqui, tá bom, gente? Espero que vocês gostem do vídeo de hoje. Deixa aí nos comentários, tá bom, gente? Fico com Deus, Nossa Senhora. Faça uma boa confissão para se preparar para a Páscoa de Nosso Senhor. Até logo, gente. Fico com Deus, Nossa Senhora.